Oi, meus irmãos, bom dia. Vou fazer esse vídeo aqui sobre a pauta de ontem, o que foi falado, tá bom? Eu agradeço a todos que estão no ministério, glorifico a Deus pela vida de vocês e estou aqui para falar um pouquinho sobre nosso coração. Eu não quero só falar da organização do Kids, eu quero que vocês também ouçam um pouquinho do que eu falei ontem sobre a nossa vida com Deus, que se a gente não entender que nós somos filhos do Senhor em missão, não vale a pena trabalhar. Porque o Senhor não quer somente trabalhadores sem coração. Deus quer filhos em missão. E é isso que nós somos. Nós somos filhos em missão. Então eu vou citar aqui algumas coisinhas para a gente poder ter essa consciência mais clara ainda no nosso coração. A Tamires Garcia, ela deu um exemplo muito bonito, e eu comentei ontem, que é sobre o Senhor está nos limpando enquanto trabalhamos. Ela deu o exemplo de um bebê, que quando o bebê, você vai limpar um bebezinho, ele fica balançando os pezinhos, você não consegue limpar. Então, para ele ficar quietinho e a mãe cuidar daquele bebê, limpar o bumbumzinho, deixar tudo limpinho, cheiroso, pega algum objeto que está ali perto, entrega para a criança e ela começa a trabalhar ali, né, com aquele objeto. Nossa, minha mãe me deu uma tarefa especial. Aí ela fica ali, né, entretida, mas o principal objetivo da mãe ter dado aquele objeto para a criança é que ela está limpando aquela criança. Para ela não ficar suja, ficar limpa, ficar ali no estado de limpeza, de pureza, né? Então é isso que o Senhor está fazendo conosco. Quando a gente está trabalhando, quando o Senhor nos dá alguma coisinha aqui na mão para fazer, o objetivo não é você trabalhar, não é eu trabalhar, é o Senhor me limpar. Então tem isso no seu coração, enquanto você está ali no Kids, enquanto você está ali entre os colegas, os irmãos em Cristo, os servos junto com você, o Senhor está trabalhando no seu coração, está te limpando. Está fazendo isso com cada um de nós, a começar de mim, né, que estou na frente. Então tenhamos isso no coração, a limpeza que o Senhor está fazendo em cada um de nós. Isso é muito importante e vamos valorizar isso, tá? De sermos esses irmãos que estão sendo limpados ali, sendo edificados no Senhor, tá bom? Então, antes de qualquer trabalho, gente, nós somos filhos de Deus. Nós precisamos estar com o Senhor ali, com o nosso coração voltado para Ele, porque o serviço, sem a gente ter consciência de que nós somos filhos em missão, realmente vai ser um trabalho manco, vai ser um trabalho que o Senhor não vai ter prazer ali, porque Ele quer o nosso coração de filhos, Ele quer ali a nossa, aquele carinho, né, de família mesmo, tá bom? Continuando, irmãos, sobre oração. A gente vai ter mais encontros de oração. Ontem foi reunião, foi alinhamento, mas eu quero reunir para a gente orar. Tem momentos de oração, isso é importante para o grupo se fortalecer no Senhor espiritualmente. Como eu disse, nós não vamos só serviço, ficar naquela coisa ali seca, só trabalhar, bater ponto na escala. Eu não quero que seja assim, tá bom? Nem o Senhor não quer que seja assim. A gente tem que fluir realmente na vontade de Deus, no direcionamento do Senhor. E uma coisa importante que, não só como servos que estão no Kids, mas para a nossa vida inteira, batalha espiritual sutil na mente. É sutil porque a gente não vai perceber que é batalha, porque é algo parece natural, um pensamento negativo de alguém ou sobre você mesmo, você não vai aceitar. Você vai repreender. Falar, isso não é o pensamento que Cristo quer que eu tenha, então eu repreendo em nome de Jesus, eu não aceito. Então é uma batalha para ser atacada, é um contra-ataque. Não dá para você ouvir alguma coisa na sua cabeça e deixar fluir, ou deixar aquilo ali maquinando na sua cabeça e acabar te prejudicando no seu olhar, né? O que a gente pensa, o nosso olhar começa a ter ali uma lente. Então, se a minha lente ela tá suja, eu vou ver tudo, né, com o olho mau. Isso é ruim, né? O olho mau é aquela, né, se os seus olhos tiverem uma luz profunda, né, trevas, vai ser grandes trevas. Então, que os nossos olhos não tenham essa lente ofuscada, né, pela batalha espiritual não batalhada. Vamos batalhar, tá? Isso é sobre o zelo, né?
Então, na batalha espiritual, nós precisamos ter o zelo, não deixar entre linhas. Se você entendeu estranho, aquela pessoa falou tal coisa, aí você vai falar, olha, fulano, é isso mesmo que você quis dizer? Porque eu entendi assim. Aí o outro vai falar, não, não foi isso não. Ou então, foi, é isso mesmo. Ah, mas não seria melhor de outra maneira e tal? Ou eu me senti ofendido com isso. Eu gostaria que você me tratasse de outra maneira. E até ali chegar num fim de perdão, de reconciliação. Não pode ser igual aconteceu lá com a Evode e a Cíntia, que o Senhor falou através de Pedro, de Paulo, falando, olha, vocês têm que se entender. Não pode ficar assim, porque vocês são mulheres de Deus, são servas do Senhor. Então isso precisa ser resolvido. Não deixa entre linhas, tá bom? Porque gera essa inimizade. Não pode ficar inimizade, aquela coisa arranhando. Toda vez que eu vejo o irmão uma coisa ruim, né? Eu sinto coisa ruim, então não dá. A ordem é preservação e cuidado com o nome do irmão. Então, se for falar alguma coisa, que esses irmãos, eles fiquem a sós, com liderança, chama liderança, né? Chama a minha pessoa, ou eu posso falar, também chamar o pastor das gerações, que a gente vai ter uma reunião ali para alinhar direitinho, mas nada pode ficar sem resolver, tá bom? Tudo em amor. Terminando, um exemplo de ter bons olhos é os bons olhos que a Bíblia ensina. Davi não é conhecido na Bíblia pelos pecados dele. Ele é conhecido na Bíblia por ser um homem segundo o coração de Deus. Então, se tem alguém no passado ou fez alguma coisa ruim, nós não vamos marcar essa pessoa pelo pecado dela. Nós vamos sempre olhar as virtudes, o que o Senhor já trabalhou na vida dessa pessoa. No nome de Jesus. Guardar o nome de cada um, para não ter difamação, tá bom? Sempre, quando for citar nomes, pessoalmente, cada um ali no pessoal, para ter essa conversa, olha, eu entendi isso, é isso mesmo, e chamar a liderança se for necessário, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Nós falamos sobre engajamento também com as crianças. O engajamento é a participação junto das crianças nos cultos. Nós vamos nessa direção espiritual e ter discernimento do Senhor de orar. A sua vida com Deus traz essa autoridade de você levantar suas mãos ali quando estiver no culto, o louvor com as crianças, impor as mãos, cantar junto com elas, fazer ali a dançar junto com elas, para elas poderem ter exemplo dos próprios professores, tá bom? Então, o louvor, a ministração do professor, né, que ministra a palavra de Deus, vai começar ali, naquele culto, junto com todo mundo, e nós mostrarmos ali a nossa devoção ao Senhor, para as crianças terem uma referência do que é louvar o Senhor, do que é adorar o Senhor. Sobre o choro, gente, né? Qual que é a nossa postura? A gente não vai se incomodar com o choro, tá? Não use ameaça para parar o choro, porque o choro é algo emocional que a criança está expressando. Então, não é saudável para a criança ela ser parada ali na hora. É claro que o comportamento vai ser corrigido. Nós vamos falar, olha, se o choro for por conta de uma rebeldia, um mau comportamento, a gente vai falar, olha, isso não é legal, você não pode fazer isso, aqui a gente tem regras, e isso daqui não é respeitoso. E a criança vai ter que aceitar. Se ela continuar chorando, tudo bem, deixa ela chorar, porque ela vai se acalmar, tá bom? A Vilma Silva nos deu ali orientações sobre crianças atípicas. Se a criança começar a balançar as mãos, ela está se regulando, ela não está piorando, está tentando se regular, ou ficar girando. Então nós vamos respeitar esse momento da criança atípica, enquanto ali ela está se regulando, tá bom? Então vamos ter esse olhar mais cuidadoso com as crianças, tá? Então, se nós tentamos de tudo com a criança para ela continuar ali no culto e realmente ela não parou de chorar, então a gente vai chamar os pais lá no painel para poder comparecer no Kids e a criança ser recolhida para a proteção dela, para o cuidado dela. Pessoal, agora é sobre a estrutura que vai ficar, né? Como nós vamos organizar o Kids para ele funcionar. A obra de Deus, ela é organizada. Olha a criação do Senhor, como que o Senhor fez tudo organizado, cada coisa no seu lugar. Então, para o Kids fluir bem, para cada um trabalhar com o Senhor, né? Não para o Senhor. Para é muito longe. Nós vamos trabalhar com o Senhor ali, em ordem, decência, um cuidando do outro, tá bom? Então,
para as escalas, organização ali do culto, né, na escala, acontecendo ali na execução do culto, os recursos que vai precisar, né, a pulseira, o radinho, ou então limpar ali uma sujeira que aconteceu, toda essa ordem ali da estrutura vai ser com os coordenadores, e quem está na frente da coordenação é a Lavínia, e ela vai estar realmente na escala mesmo, ela vai estar organizando toda a escala. Então, por exemplo, se você for trocar com alguém, eu coloquei aqui um exemplo, você não vai substituir o seu colega, você vai trocar. Então, por exemplo, hoje é dia 8 e eu não vou poder estar dia 8, mas aí você vai ter feito isso antes, né? Não no mesmo dia. Então, primários, né? O primários vai chamar o professor do primários de outra equipe e vai perguntar, olha, tudo bem, querido? Você pode trocar comigo? Eu vou dia 15 e você vem dia 8 para mim, por favor? Aí, se der certo, ótimo. Se não, pergunta outro professor, porque são 4 professores agora por equipe. São 4 equipes, né? Glória a Deus. Então, se um não puder, vai poder falar com 3 professores da sua turma. Se não tiver da turma, não vou poder, aí tem a turma seguinte, né? Então, primários pode ser alguém dos juniores, pode ser alguém também do jardim, mas primeiramente você vai falar, vai entrar em contato com pessoas da sua mesma turma, tá bom? E não é substituir, porque aí senão, se substituir, a outra pessoa não vai servir, tá bom? Então, por exemplo, estou lá dia 15, alguém do dia 22 não vai poder. Eu não vou poder dia 15, então troca comigo dia 22, por favor, e assim por diante. E essa troca vai ter que ser falada com a Lavínia, tá bom? Para ela poder organizar isso e deixar registrado essa troca, certo? Então, graças a Deus aí, é uma notícia boa, né? São 4 equipes agora, então cada um vai servir praticamente um mês, 4 domingos, vai ter um mês só, uma turma só, um domingo só para poder servir e 3 de ministração, gente. Nós vamos estar ali em 3 cultos adorando ao Senhor, sendo cheios do Senhor, em comunhão ali, e um para transbordar. Você vai transbordar o que o Senhor tem colocado no seu coração ali, nas crianças, quando for a sua vez de estar ali presente no Kids. Glória a Deus por isso. Então, todo o engajamento da turma, né, foi possível a gente montar mais uma equipe. E é maravilhoso isso, o Kids crescendo, um cuidando do outro, né? A missão do outro também faz parte, né, do mesmo reino, do mesmo governo de Deus. Glória a Deus, né? Aleluia. Então, a próxima coordenação, a próxima equipe, né, vai ser o criativo. E quem está no criativo, na frente do criativo, né, com outras pessoas, é a Carol. A Carol, ela vai tratar das datas comemorativas, né? Então, nós não vamos ficar como professor pensando, o que eu vou fazer para Páscoa e tal. Nós vamos sempre ter alguma coisa para apresentar. Ou vocês também podem dar uma ideia. Então, se algum professor tem alguma ideia, nossa, eu queria fazer tal coisa no Dia das Mães, aí você vai passar isso para Carol. E ela vai, junto com a turma dela, né, com a equipe dela de criativo, avaliar direitinho para a gente poder fazer o que dá para executar, tá? No nome de Jesus. E a parte do pedagógico, né, que eu estava fazendo até agora e ainda estou nisso, porque eu estou treinando a Viviane, tá bom? Ela vai estar ali trabalhando nas lições. E uma coisa interessante que vai acontecer, que ela vai incluir perguntas de catecismo, tá? Westminster, eu não sei falar muito bem o nome dele, mas o que é isso, gente? O catecismo não é catequese, não é coisa de católico, né? Porque a catequese é um ensino católico. As perguntas de catecismo são perguntas sobre exposição das principais verdades da fé. São muitas perguntas. Então, o que vai acontecer? A Vivi, ela vai pegar as lições e vai ver ali quais perguntas desse catecismo pode ser incluída na lição, e vai ser muito bom, principalmente para os juniores, para os primários, que já tem uma cognição assim, para poder argumentar, perguntar. Vai ser muito bom, porque são perguntas diretas, né? Deus é um só, a igreja, ela é o corpo de Cristo. Aí são perguntas que têm respostas certinhas.
Isso vai ser muito bom, tá? Então a Viviane está preparando isso pra gente, vai ser muito edificante, vai enriquecer a nossa a revista, tá bom? E como eu tinha explicado pra Thay, né, lá no grupo, não sei se todo mundo viu o vídeo, o áudio, a gente vai continuar com a revista, porque ela tem ali todo o planejamento, facilita a vida do professor que trabalha, que estuda, então ele precisa ter ali um norte para poder dar a aula dele e, a partir daquela revista, a criatividade fluir. E o Espírito Santo também falar com vocês ali na hora. Vocês podem incluir versículos que tem a ver com a lição, vai ser muito bom, tá bom? Então, sobre arquivos para impressão também, com a Vivi. Dicas de aula, qualquer coisa sobre a lição, sobre a revista, sobre tudo que envolve a sua aula, você vai entrar em contato com a Vivi, tá bom? Inclusive os materiais que você precisar à parte, você vai falar com ela, ok? Queridos, algo muito importante que eu vou falar agora é sobre os protocolos, procedimentos ali na hora do culto. Nós vamos, quem tiver ali na escala, vai considerar e acatar as orientações do coordenador escalado, porque é ele que está ali como líder. Eu coloquei porque eu preciso da ajuda de vocês para poder organizar o culto. Então, sobre o andamento da escala, quem está nas salas, quem está lá embaixo, toda a necessidade ali, material daquele culto, o coordenador, ele está responsável, ele está respondendo pela liderança. Então é muito importante, é essencial, é de extrema importância o coordenador ser respeitado. Então quando ele fala assim, gente, está na hora de lanchar, desce e lancha, depois volta e continua. Na hora de orar, todo mundo junto ali. Qualquer dúvida ali do andamento do culto, chega no coordenador. Problema com criança, pai reclamando, fala com o coordenador. E se o coordenador não conseguir resolver, ele vai entrar em contato comigo. Se eu não tiver no culto, ele vai mandar mensagem e eu vou estar ali pronta para poder responder a demanda. No nome de Jesus, o Senhor vai me dar sabedoria também para poder responder com graça, né? Para poder ir tudo bem, tá bom? Crianças com febre não podem ficar no Kids, por quê? É uma responsabilidade ficar com uma criança doente. Então, nós não podemos fazer isso. Nós não vamos levar a criança até o pai, tá? O normal, o correto, né, o organizado chama o pai no telão, né? A criança está com a pulseira, chama o pai pelo telão. Pai, nós percebemos que a criança está com febre, febril, nós não podemos ficar com ela aqui, é perigoso para ela, não temos estrutura, então, o pai vai achar ruim e tal, mas eu sinto muito, mas a gente precisa ter cuidado aqui, né, o máximo de cuidado, e essa responsabilidade é com os pais, então nós não podemos manter a criança aqui. Mas eu já dei, vai ficar argumentando, vocês vão continuar na mesma tecla, tá bom? De falar, olha, eu sinto muito, mas é uma regra do Kids, uma regra de segurança do Kids, nós não podemos manter a criança aqui. Eu peço a compreensão e agradeço, né, pela confiança. Sobre a adaptação de crianças, por enquanto, nós vamos fazer o seguinte, a criança está chorando, ela pode ficar no culto ali, adorando, né, junto com as crianças, e os pais ficar só ali naquele momento, ver como é que acontece o culto, ficar junto ali com a criança, mas não pode subir para a sala, tá bom? Vai ficar junto ali com as crianças na hora do louvor. Senão, muitos pais vai dar vazão para outros pais quererem, então vai ficar muito desorganizado. Então, se a criança não está gostando, está chorando muito, é melhor o pai ficar ali um pouquinho. Se a criança não parar de chorar, aí o pai realmente permanece ali com o filho e desce, tá bom? Querido, sobre documentação, eu preciso dos antecedentes criminais dos irmãos, porque isso já é uma regra de segurança também, e é uma satisfação para a igreja e para os pais, que todos ali tenham antecedentes criminais apresentados para o Kids. E é uma lei também que regula todos os espaços que contém criança, os adultos têm que ter ali com antecedentes criminais atualizados, tá bom? Então, de 6 em 6 meses, vocês vão mandar para mim esse atestado, ok? Sobre treinamentos, nós temos aqui agora
na igreja o Centro de Formação Morada. O Lidere está sendo oferecido por esse Centro de Formação Morada. E vai ter também treinamentos para o Kids. Então, os irmãos vão ter treinamento com profissionais sobre o Kids, sobre aulas, sobre como se portar. Então, vai ter esse treinamento. E eu peço que os irmãos fiquem atentos. Eu também vou avisar quando tiver. Nós vamos participar de todos os treinamentos que o Centro de Formação oferecer, para a gente poder ter ali cada vez mais capacitação. Tá bom? Em nome de Jesus. Estou preparando a apostila, já falei muitas vezes sobre essa apostila. Então, vai ter esse material em PDF. Estou fazendo isso assim, essa semana, em nome de Jesus, eu vou conseguir terminar essa apostila e enviar para vocês aqui no grupo, tá bom? Uma coisa que eu não falei lá na reunião é sobre as referências das turmas. A referência dos juniores vai ser a Vilma Silva, tá bom? Então, os professores do juniores podem tirar dúvidas com a Vilma. O primários vai ser a Júlia Correia. E no maternal, a Thay, né, tá como referência. E no jardim vai ser a Zilda, tá bom? Então, esse foi o teor da nossa reunião. Não teve como eu fazer menos tempo do que isso, irmãos. É muito importante, os que não vieram. Esse vídeo tá grande por respeito a todos que não vieram, que precisam estar informados de tudo que a gente falou aqui ontem, tá bom? Então eu conto com vocês, o Senhor conta com vocês, conta comigo, porque é assim, né? O Senhor não precisa de nós, mas Ele conta conosco, Ele quer os filhos ali empreendidos no reino dEle, no governo dEle, tá bom? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês são muito amados e queridos e necessários no Kids, viu? Um beijão e Deus abençoe a vida de vocês. E estou orando por vocês, tá? Eu não cesso de orar por vocês, tá bom? Faço campanha por vocês, faço jejum por vocês, porque é necessário a gente cuidar um do outro nesse momento, né, de missão ali no Kids, tá bom? Deus abençoe mais uma vez. Fiquem com Deus.